Outro dia nós estávamos aqui, eu e você, conversando, e o apóstolo Paulo nos explicava, na sua carta que ele escreveu aqui aos irmãos de Éfeso, ele nos explicava sobre o distanciamento que nós tínhamos de Deus e da comunidade da promessa por causa de uma coisa que é o nosso pecado. E hoje a gente vai continuar esse estudo e entender agora sobre essa aproximação que nós temos em Cristo, que nos leva para Deus mediante o seu sangue. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Como eu disse, estamos estudando a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Obrigado, Deus. Obrigado por esse estudo. Queremos mais de Ti. Nos revela a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, diz assim a palavra de Deus em Efésios 2, a partir do verso 14. Pois Ele é a nossa paz, Ele é Jesus Cristo. Paulo falou no verso 13, sobre Jesus, então Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. Ambos quem? O povo que era de Israel e o povo que não era de Israel. De ambos Ele fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade. Talvez Paulo tivesse em mente aqui uma barreira física que existia lá no templo de Israel, nessa época que não existia. Um muro que separava o templo, o pátio dos judeus, do pátio dos não-judeus, chamados gentios. Se você já leu no Evangelho, aquela passagem que Jesus chegou e haviam cambistas, haviam animais no templo, é no pátio dos gentios. Era no pátio dos não-judeus. Foi lá que Jesus fez a purificação, expulsou os cambistas, os vendedores, porque tinha essa separação realmente entre o povo de Israel e os outros povos. Então, aqui diz que Ele, que é a nossa paz, Jesus Cristo, Ele de ambos fez um. Ou seja, hoje somos apenas igreja. Não faz diferença se a sua origem é judaica ou não. Faz diferença se você se rende a Cristo ou não. Se você se rende a Cristo, você é igreja. Então, de ambos fez um, destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O doido é que tem muita gente, vai dizer, o doido é que tem doido, mas não. O doido é que tem muita gente hoje negando esse texto. Não anulou não, tá valendo. Esse pedacinho aqui tá valendo, o pedacinho... Aí cada um tem a sua escolha, né? Mas tem um monte de gente falando, não, essas coisas estão de pé ainda, as leis do Antigo Testamento, tá? Não, tá aqui, ó, ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E agora entrou uma nova fase, que é a fase da igreja, né? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, um novo ser humano, que é o ser humano cristão. Não faz mais diferença judeu, não judeu, agora a questão é ser cristão. O novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois. Tanto o não judeu quanto o judeu. Tem que ser reconciliado com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz. Tem cristão hoje achando, e isso está até em livro, tá? Literatura cristã muito maluca, que judeu não precisa se converter a Cristo, porque já é o povo da promessa. Tiraram isso da onde? De que ensino satânico que veio isso? Porque todos os apóstolos se renderam a Cristo. A igreja primitiva foi formada por judeus que se voltaram para a cruz. Como tem um pessoal hoje dizendo que judeu não precisa porque já é o povo da promessa? Mas a promessa tem que se cumprir. E o cumprimento da promessa é em Cristo. E quem nega a Cristo, nega o Pai, ele disse expressamente. Olha aqui, ó. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Sem cruz não tem reconciliação. Que, aliás, outra maluquice moderna, né? Essas igrejas que proíbem a cruz. Cruz é sinal de maldição. Não tem evangelho sem cruz, gente. Foi na cruz que Jesus nos salvou. Pela qual ele destruiu a inimizade. Então Cristo acabou com a separação entre judeus e não judeus pela cruz. Ele veio e anunciou a vocês a paz. Anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Os que estavam perto eram os judeus. Porque tinham as promessas, tinham a Bíblia, da época era só o Antigo Testamento, né? Tinham as alianças, o conhecimento, ele veio e anunciou a paz para todos. Pois por meio dele, tantos nós, Paulo fala aqui como judeu, né? Como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, o acesso que os judeus têm a Deus é por meio de Cristo. Não existe acesso a Deus sem Cristo. É por isso que eu já falei até na série Pergunte Aqui, quando às vezes me perguntam sobre estudos judaicos, né? Eu falo, olha, eu vou com muito cuidado ali.
porque quem nega o Filho nega o Pai. E não existe relação com Deus sem Jesus Cristo. Está aqui a reconciliação de todos, judeus e não judeus, é pela cruz, e somente pela cruz. É um problemão que a gente tem hoje, né, esse judaísmo não, os judaizantes da igreja, que aí dá uma maluquice, aí querem usar kippá, a gente sabe kippá, aquele negocinho assim, né? Judeu da época de Jesus não usava kippá é posterior, tá? Aí querem usar a bandeira de Israel, que é uma coisa recente agora, o símbolo, estrela de Davi, acho que é século XVIII, e a bandeira, se não me engano, foi no século XIX que foi desenhada. E aí querem usar ritos judaicos que são da Idade Média, que não são da época de Jesus, mesmo que fossem, né? Está aqui escrito, o que manda mesmo é a cruz. É o sangue de Jesus que nos salva, né? Não é rito judaico nenhum, né? Mas são tempos de maluquice mesmo, tempos em que a igreja clama, vem Senhor Jesus, precisamos de ti na igreja porque está cheio de maluquice, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas, olha só, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Por quê? Porque os não-judeus, o pessoal aqui de Éfeso, por exemplo, eles eram tratados pelos judeus como estrangeiros, forasteiros. Né? Vocês são os de fora. Os judeus pensavam, nós somos os de dentro, da religião certa, né? Falaram, não mais, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqui ele evoca a figura que era possível, né, na antiguidade, na verdade, né? Uma pessoa viver num lugar e não ter cidadania, não ter os direitos de cidadão, apenas viver lá. Fala, não, vocês são concidadãos, são cidadãos juntos dos santos e vocês são membros da família de Deus. Isso aqui é palavra para todo cristão. Todo cristão é concidadão dos santos e membro da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Olha que interessante. O ensino apostólico é fundamental, tá? Por isso que nós temos, inclusive, a prática cristã de dizer o credo apostólico, né? Em alguns vídeos aqui eu já recitei ele. Eu só vou dizer aqui o comecinho dele, né? Aquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um credo que foi organizado lá na igreja primitiva, baseada no ensino dos apóstolos. E olha que Paulo fala aqui. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Pedra angular já expliquei, né? Tem várias aplicações, mas uma que a gente pode dizer na ideia de fazer um alicerce de pedras. Se media na pedreira, se cortava as pedras, se trazia para o local, montava, e por melhor que se fizesse, às vezes não fechava. E aí se tinha uma pedra especial que era só para fechar a última pedra, a pedra angular, que podia fechar o alicerce, e ela era fundamental para a edificação. Tem também a ideia de pedra angular num arco, né? Se faz um arco de pedra, e o arco só se sustenta porque no final é colocado uma pedra certinho em ângulo que sustenta aquele arco de pedra, que serve para fazer arco de ponte, de um monte de coisa. Mas aqui é mais provável que era a figura da pedra lá do fundamento, né? A pedra angular do alicerce, que era uma pedra especial, diferente das outras, mas absolutamente essencial, né? Então, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado. Nessa ideia, né? Você tem uma pedra lá no alicerce que faz o ajuste da base e ali em cima todo o edifício tem o seu ajuste. E cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Aí você pensa, mas um prédio não cresce. É na construção, tá? Quando você está construindo um prédio, ele vai crescendo. A ideia é que a igreja é um prédio em construção. Tem um fundamento lá, que é os apóstolos, os mestres, os profetas, tudo isso que eles trouxeram. Cristo como pedra angular. Isso desde o Antigo Testamento é mostrado, né? Cristo como aquela pedra especial. Aí a igreja, que é um edifício, vai crescendo, tá? Toda ajustada em cima da pedra angular, que é Jesus, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Aqui a comparação óbvia com o templo de Israel. Lá no templo era um templo físico, né? Um templo, uma casa de pedras, construída conforme o modelo do tabernáculo, que o tabernáculo era uma tenda, né? Que foi feito conforme o modelo dado para Moisés. Então, tudo ali tinha baseado em modelos dados por Deus. E aí chegou o tempo de um novo edifício, mas não mais um edifício físico. Por isso que é errado, né, a gente se referir àquele local que a gente se reúne como templo. É templo no sentido jurídico, né? Tem a proteção da lei, não pode ser profanado, mas no sentido de que Deus habita lá, não, Deus habita na sua igreja. O templo que Deus habita hoje
Esse templo aqui, esse edifício que cresce, é a igreja enquanto povo de Deus, com Jesus como cabeça. Lembra que eu já lhe mostrei aqui nesse texto mesmo, né? Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Não existe o corpo sem cabeça. Corpo sem cabeça cai morto, né? Por isso que eu sou contra essa ideia de dizer que a igreja somos nós. A igreja somos nós com Cristo como cabeça. Então, o templo hoje é a igreja. O povo de Deus, esse é o templo. Esse é o edifício que vai crescendo. Esse é o edifício que vai crescendo ajustado em cima desse bloco, dessa pedra especial angular, que é o próprio Cristo. Essa é a diferença e a comparação com o templo físico lá de Israel, que mais tarde, depois dessa carta aqui ser escrita, foi derrubado, né? E aí cumpriu-se a palavra de Jesus, que não restaria pedra sobre pedra. Para os espertinhos de plantão, que dizem que a profecia não se cumpriu porque tem lá o Muro das Lamentações, eu digo, estude um pouquinho mais, tá? O Muro das Lamentações não fazia parte do templo. Ele fazia parte da muralha exterior que circulava toda aquela região onde dentro ficava o templo. Aí é bom conhecer um pouquinho para não passar vergonha, né? Voltando aqui, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nele, no Senhor, nós também estamos sendo edificados juntos. Juntos com quem? Com todos os cristãos, judeus, não judeus. Para nós nos tornarmos morada de Deus pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo habita na sua igreja. Ele habita individualmente nos cristãos, mas também coletivamente na sua igreja. E aí por isso que esse edifício vai crescendo. Imagine que esse edifício vem crescendo há 2000 anos. Quantos bloquinhos já foram acrescentados, né? Eu e você, sempre ajustados na pedra fundamental, na pedra angular que é Cristo, e crescendo para a glória de Deus, para servir de habitação do próprio Deus. Essa que é a figura de linguagem que o apóstolo Paulo está fazendo, para que a gente possa entender o nosso papel na cristandade. E aqui, importantíssimo, a gente afastar, de uma vez por todas, os ensinos contemporâneos absurdamente errados de essa relação maluca com o judaísmo, que não é bíblica, ela não é nada, ela é uma invenção recente. É coisa aí de poucos anos atrás começaram a fazer isso, no Brasil está muito forte isso, é a igreja com réplica de Arca da Aliança, é a igreja com vestuário de judaísmo muito posterior à época de Cristo, e mesmo que fosse da época de Cristo não faz o menor sentido, né? Igreja que se diz judaísmo messiânico, mas que não tem um judeu. É tudo gente gentil, né? Que aí tenta aderir ao judaísmo para parecer judeu cristão, uma confusão tremenda, né? Vamos afastar tudo isso. Nós fomos encontrados por Cristo, de todos ele fez um, nós somos igreja, um edifício para a glória de Deus, tá? E vamos viver sem esquisitices. Porque esquisitice só serve para mau testemunho e para afastar pessoas. Imagina um judeu de verdade, um judeu que se interessa pelo evangelho, vai para uma sinagoga dessa que não é sinagoga, que não tem um judeu lá dentro, e vai dizer, isso aqui é um teatro, isso aqui não serve para nada, e se afasta. Agora, se ele vai numa igreja, as pessoas falam, não, nós não somos judeus, nós somos cristãos de origem, diversas origens. Ele não vai se espantar e vai, se ele estiver interessado, poder se sentar e ouvir o evangelho. Então, esquisitice só serve para afastar pessoas. Qualquer que seja esquisitice. Esquisitice no falar, no vestir, nos costumes. Isso não serve para a glória de Deus. Isso serve para inflar o coração humano de autorrealização e para o homem achar que ele tem algum mérito na salvação, porque, afinal de contas, olha como eu sou rigoroso no cumprimento da lei da minha igreja. Vamos abandonar a esquisitice, vamos seguir o evangelho. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Vamos seguir com o nosso estudo da Bíblia. Até lá.